Já sentiu algo estranho durante a oração e continuou mesmo assim? Você pode ter cometido um erro perigoso. Existe uma sensação específica que Kathryn Kuhlman alertava para nunca ignorar. Uma sensação que a maioria das pessoas confunde com o toque de Deus. Mas, na verdade, é um sinal de alerta espiritual. E se você continuar orando quando isso acontece, as consequências podem ser devastadoras para sua vida espiritual. Meu nome? Bem, isso não importa agora. O que importa é que você entenda o que vou te revelar nos próximos minutos, porque pode ser que sua oração esteja sendo interceptada e você nem suspeita. Kathryn Kuhlman tinha uma regra de ouro, uma regra que ela nunca quebrou em mais de 40 anos de ministério. Ela dizia: quando você sente isso, pare imediatamente. Não importa quantas pessoas estejam assistindo. Não importa quão importante seja o momento. Simplesmente pare. Mas o que é esse isso? O que ela estava sentindo que a fazia interromper cultos inteiros? Vou te contar. Mas primeiro, preciso que você entenda uma coisa. Nem tudo que parece espiritual é de Deus. Nem toda manifestação sobrenatural vem do céu. E nem toda sensação intensa durante a oração é uma bênção. Existe um território perigoso na oração. Um território que as igrejas contemporâneas raramente discutem. Um lugar onde o sagrado e o profano se confundem. Onde anjos e demônios podem parecer idênticos para olhos não treinados. Kathryn sabia disso. Ela tinha aprendido da forma mais difícil possível. Era 1967, Pittsburgh, um dos cultos mais importantes da carreira dela. Milhares de pessoas, centenas de câmeras. Ela estava orando por uma mulher com câncer terminal. Tudo parecia normal. O toque de Deus estava fluindo. As pessoas estavam sendo curadas por toda parte. Até que ela sentiu uma presença. Mas não a presença que ela conhecia. Era algo diferente. Algo que se disfarçava como luz, mas carregava escuridão. Algo que imitava a voz de Deus, mas sussurrava mentiras. Kathryn parou na mesma hora, no meio da oração, com milhares de pessoas assistindo. Ela simplesmente parou e disse algo que chocou a todos. Não posso continuar. Há algo aqui que não deveria estar. A mulher com câncer ficou confusa. As pessoas ficaram em silêncio. Alguns começaram a murmurar, mas Kathryn não se mexeu. Ela conhecia aquela sensação e sabia que ignorá-la seria o mesmo que abrir a porta para o inimigo. Você vê, oração não é só falar com Deus. Oração é entrar em uma dimensão espiritual. Uma dimensão onde existem outras vozes, outras presenças, outras influências. E se você não souber discernir, pode acabar conversando com quem não deveria. Kathryn explicava assim: é como sintonizar um rádio. Se você não estiver na frequência certa, pode captar outras estações. Estações que tocam música que parece bonita, mas carrega mensagens destrutivas. Ela tinha 3 sinais específicos que a faziam parar qualquer oração imediatamente. 3 sensações que ela nunca ignorava. 3 alarmes espirituais que todo cristão deveria conhecer. O primeiro sinal é o que ela chamava de falsa paz. Você está orando, tudo parece tranquilo. Você sente uma paz profunda tomando conta de você. Mas há algo errado nessa paz. Ela é muito vazia, como se fosse uma paz sem propósito. Uma paz que te desconecta do mundo ao invés de te conectar com Deus. Kathryn descrevia essa sensação como um entorpecimento espiritual. Uma paz que não vem para curar, mas para adormecer. Para te fazer baixar a guarda, para te deixar vulnerável. A verdadeira paz de Deus, ela dizia, sempre vem acompanhada de clareza, de discernimento, de uma sensação de que você está sendo purificado, não anestesiado. Mas a falsa paz, ela te deixa confuso, desconectado, como se você estivesse flutuando em uma nuvem,
mas perdendo o contato com a realidade. Se você já sentiu isso durante a oração, você sabe exatamente do que estou falando. Aquela sensação de que algo está off, de que a paz que você está sentindo não é real. O segundo sinal é ainda mais perigoso. Catherine chamava de pressão na intuição. Ela explicava que durante certas orações, você pode sentir uma pressão intensa na testa, logo acima dos olhos, como se algo estivesse tentando entrar na sua mente pela força, como se alguma entidade estivesse batendo na porta da sua consciência, exigindo entrada. Quando Deus toca a sua mente, Catherine dizia, é sempre gentil, é sempre convidativo, nunca forçado, nunca invasivo. Se você sente que algo está tentando forçar entrada na sua mente durante a oração, pare imediatamente. Ela contava que nos primeiros anos do ministério, ela confundia essa pressão com unção forte. Ela pensava que quanto mais intenso, melhor. Até o dia em que descobriu que algumas das visões que ela estava recebendo não vinham do céu. Era 1965. As visões começaram a vir. Visões sobre o passado do homem, sobre seus traumas, sobre as causas dos seus problemas. Tudo parecia correto, tudo parecia divino. Mas quando ela compartilhou as visões com o homem, algo estranho aconteceu. Ao invés de trazer cura, as palavras dela pareceram agravar o estado mental dele. Ele ficou mais agitado, mais confuso, mais atormentado. Foi aí que Catherine percebeu. As visões eram reais, mas não vinham de Deus. Vinham de uma fonte que conhecia o passado do homem, mas não tinha poder para curar, apenas para expor, para humilhar, para destruir. Eu aprendi naquele dia, ela dizia, que nem toda revelação é divina, que o inimigo também tem acesso a informações sobre nós e que ele pode usar essas informações para se disfarçar como Deus. O terceiro sinal é o mais sutil. Mas talvez o mais perigoso de todos, Catherine chamava de êxtase vazio. É quando você está orando e sente uma alegria intensa, uma euforia espiritual. Mas essa alegria não tem substância, não tem propósito, não te conecta com Deus ou com outras pessoas. É apenas alta, como uma droga espiritual. A verdadeira alegria de Deus, Catherine explicava, sempre produz frutos, sempre te torna mais amoroso, mais compassivo, mais conectado com as necessidades dos outros. Mas a euforia falsa, ela te torna viciado na sensação. Te faz buscar a experiência ao invés de buscar a Deus. Ela tinha visto muitas pessoas destruírem suas vidas espirituais, perseguindo essa euforia falsa. Pessoas que pararam de orar pelos outros e começaram a orar apenas para sentir a alta espiritual. Pessoas que abandonaram responsabilidades, relacionamentos, chamados. Tudo em busca da próxima dose de êxtase religioso. É como ser viciado na sensação de adoração. Ela dizia, você para de adorar a Deus e começa a adorar a sensação de adorar. Agora, você pode estar se perguntando, mas como saber a diferença? Como discernir entre o verdadeiro e o falso? Catherine Kuhlman tinha um teste infalível. Um teste que ela aplicava sempre que sentia qualquer uma dessas sensações. Um teste que você também pode usar. Ela parava a oração imediatamente e fazia 3 perguntas específicas. 3 perguntas que revelavam a verdadeira fonte da experiência espiritual. A primeira pergunta: esta experiência está me aproximando de Jesus Cristo especificamente? Ou apenas de uma experiência espiritual genérica? Veja bem, existem muitas experiências espirituais que não têm nada a ver com Jesus. Experiências que podem ser profundas, intensas, transformadoras, mas que vêm de outras fontes espirituais. Fontes que podem parecer positivas na superfície, mas que não reconhecem Jesus como Senhor.
toda experiência verdadeiramente divina, Kathryn Kuhlman ensinava, sempre glorifica Jesus especificamente, não apenas Deus de forma genérica, mas Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Se a experiência que você está tendo durante a oração não te faz pensar em Jesus, se não te lembra do seu sacrifício, se não te conecta com a sua pessoa, então pode ser que você esteja conectado com outra coisa. A segunda pergunta: esta experiência está produzindo frutos do Espírito em mim ou apenas sensações? Os frutos do Espírito são específicos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Experiências verdadeiramente divinas sempre produzem esses frutos, não apenas durante a experiência, mas depois dela também. Kathryn Kuhlman explicava: se você ora e sente algo intenso, mas depois da oração você está mais irritado, mais impaciente, mais orgulhoso, mais crítico, então o que você sentiu não veio de Deus. Ela costumava dizer: Deus não te dá uma experiência espiritual que te torna uma pessoa pior. Isso não faz sentido. Se você está se tornando mais difícil de conviver depois de encontros espirituais, você precisa questionar a fonte dessas experiências. O teste final, Kathryn Kuhlman dizia, é simples. Depois da experiência, você quer buscar mais a Deus ou mais a experiência? Se você quer mais a experiência, algo está errado. Ela tinha visto muitas pessoas se tornarem viciadas na sensação de adoração. Pessoas que começaram buscando a Deus e terminaram buscando apenas sensações. Pessoas que trocaram uma vida de oração equilibrada por uma perseguição constante de fenômenos sobrenaturais. Quando você encontra verdadeiramente com Deus, ela explicava, você sai satisfeito, completo. Você não sai desesperado pela próxima experiência. Você sai em paz, sabendo que Deus está com você, mesmo quando você não sente nada especial. Mas existe algo ainda mais importante que você precisa saber. Algo que Kathryn Kuhlman descobriu apenas nos últimos anos da sua vida. Algo que mudou completamente a forma como ela entendia oração e guerra espiritual. Existe um momento específico durante a oração em que você se torna mais vulnerável a influências negativas. Um momento em que suas defesas espirituais estão baixas. Um momento em que entidades malignas podem se aproveitar da sua abertura espiritual para plantar pensamentos, sensações e experiências falsas. Esse momento é quando você para de orar com palavras e entra em contemplação silenciosa. Não me entenda mal, contemplação não é ruim. Silêncio com Deus não é perigoso. Mas existe uma forma correta e uma forma perigosa de entrar nesse estado. Kathryn Kuhlman explicava assim: é como a diferença entre abrir a porta da sua casa para um amigo específico ou simplesmente deixar a porta aberta para quem quiser entrar. Quando você entra em contemplação sem direcionamento específico. Sim, quando você simplesmente esvazia a mente sem focar em Jesus, você pode estar deixando a porta espiritual aberta para visitantes indesejados. Contemplação verdadeira, Kathryn Kuhlman ensinava, é contemplação direcionada. Você não esvazia a mente. Você enche a mente com Jesus. Você não para de pensar. Você pensa especificamente nele. Ela contava que nos primeiros anos ela confundia esvaziamento mental com espiritualidade profunda. Ela pensava que quanto mais vazia sua mente ficasse, mais Deus poderia preenchê-la. Até que um dia, durante uma dessas sessões de mente vazia, ela começou a receber visões perturbadoras. Visões de coisas que ela nunca tinha visto. Lugares que ela nunca tinha visitado. Pessoas que ela nunca tinha conhecido. No início, ela pensou que eram visões proféticas,
Mas quando algumas dessas visões começaram a se manifestar na vida real, ela percebeu que não eram profecias. Eram memórias. Memórias que não eram dela. Foi aí que ela entendeu. Quando você esvazia completamente a mente durante a oração, você pode estar acessando não apenas a mente de Deus, mas a mente coletiva de entidades espirituais que habitam dimensões próximas à nossa. Eu estava, ela dizia, inadvertidamente me conectando com bancos de memória espirituais que não pertenciam a Deus. E algumas dessas memórias carregavam traumas que não eram meus. A partir daquele dia, ela mudou completamente sua abordagem à contemplação. Ao invés de esvaziar a mente, ela enchia a mente com imagens específicas de Jesus. Ao invés de buscar o vazio, ela buscava, mas na voz específica do bom pastor. E aqui tá algo que vai chocar você, algo que Kathryn Kuhlman só revelou para seus discípulos mais próximos. Algo que pode explicar algumas das experiências estranhas que você pode ter tido durante momentos de oração intensa. Existem entidades espirituais que se especializam em imitar experiências divinas. Entidades que estudaram por milênios como Deus se manifesta para os seres humanos e que agora conseguem criar imitações quase perfeitas. Kathryn Kuhlman chamava essas entidades de falsificadores espirituais. E ela dizia que eles são infinitamente mais sofisticados do que a maioria dos cristãos imagina. Eles não vêm como monstros assustadores, ela explicava. Eles vêm como anjos de luz. Eles falam a linguagem que você quer ouvir. Eles manifestam os sinais que você espera ver. Eles produzem as sensações que você associa com Deus. Mas existe sempre uma diferença sutil. Sempre um detalhe que revela a verdadeira natureza da experiência. Sempre um sabor diferente, que uma pessoa espiritualmente madura consegue detectar. É como a diferença, dizia Kathryn Kuhlman, entre um diamante real e um diamante falso. Para olhos não treinados, podem parecer idênticos, mas um especialista sempre consegue detectar a diferença. E qual é essa diferença? Como detectar a imitação? Kathryn havia desenvolvido o que ela chamava de teste do fruto retardado, porque experiências falsas sempre produzem frutos negativos, mas não imediatamente. Elas podem te fazer sentir bem no momento. Podem até produzir resultados positivos a curto prazo, mas sempre produzem confusão e escuridão a longo prazo. Falsificações espirituais, ela explicava, são como um doce envenenado, delicioso ao paladar. Você só percebe o veneno quando já está em seu sistema. Por isso, ela desenvolveu aquela regra rigorosa de parar imediatamente ao sentir qualquer um dos 3 sinais. Porque ela sabia que era melhor interromper uma experiência genuína por precaução do que continuar uma experiência falsa por ingenuidade. Deus entende quando você para por prudência, dizia ela, mas o inimigo se aproveita quando você continua por imprudência. Agora deixe-me contar sobre o caso mais assustador que Kathryn Kuhlman já enfrentou. Um caso que ela só revelou anos depois. Um caso que mostra como esses falsificadores espirituais podem ser perigosamente convincentes. Era 1971. Uma jovem procurou Kathryn Kuhlman após um culto. Ela dizia que estava tendo experiências espirituais intensas durante suas orações. Visões de anjos, conversas com seres celestiais, sensações de estar sendo levada ao céu. No início, tudo parecia positivo. A mulher parecia mais espiritual, mais dedicada, mais apaixonada por Deus. Ela começou a jejuar mais, a orar mais, a se dedicar completamente à vida espiritual.
Mas Kathryn Kuhlman percebeu algo estranho. A mulher estava gradualmente se isolando das pessoas. Ela dizia que os anjos haviam lhe dito que outras pessoas eram vibracionalmente baixas para ela, que ela precisava se afastar de influências não iluminadas. Os anjos também começaram a dar instruções específicas, instruções sobre o que comer, sobre como se vestir, sobre com quem falar. Instruções que gradualmente isolaram a mulher de sua família, amigos, igreja. Kathryn Kuhlman aplicou o teste das 3 perguntas e descobriu algo terrível. As experiências da mulher não a estavam aproximando de Jesus, especificamente. Os anjos falavam sobre amor universal e consciência cósmica, mas evitavam mencionar Jesus diretamente. Elas não estavam produzindo frutos do Espírito. A mulher estava se tornando mais crítica, mais orgulhosa, mais julgadora. Ela se considerava espiritualmente superior às outras pessoas. E essas experiências estavam criando dependência. A mulher não conseguia mais funcionar sem suas sessões angelicais diárias. Ela havia parado de trabalhar, de se relacionar, de viver uma vida normal. Eu percebi, Kathryn Kuhlman disse anos depois, que aquela mulher não estava conversando com anjos. Ela estava sendo gradualmente possuída por entidades que se disfarçavam como seres celestiais. O processo de libertação foi longo e difícil, porque as entidades não queriam sair e a mulher não queria que elas saíssem. Ela estava viciada nas experiências, viciada na sensação de ser especial, viciada na ilusão de ser escolhida para revelações exclusivas. Esse, Kathryn Kuhlman dizia, é o perigo das experiências espirituais sem discernimento. Elas podem começar como bênção e terminar como maldição. Podem começar como liberdade e terminar como escravidão. A partir desse caso, Kathryn Kuhlman desenvolveu protocolos ainda mais rigorosos para a oração. Protocolos que toda pessoa que ora deveria conhecer. Protocolos que podem salvar sua vida espiritual. O primeiro protocolo: nunca ore sozinho por mais de 1 hora, sem quebras, para oração vocal específica a Jesus. Oração silenciosa prolongada sem ancoragem em Jesus, ela explicava, é como navegar no oceano sem bússola. Você pode acabar em lugares que nunca quis ir. O segundo protocolo: sempre teste experiências espirituais com um mentor espiritual maduro antes de agir baseado nelas. Experiências espirituais genuínas, ela dizia, nunca te deixam isolado. Elas sempre te conectam com o corpo de Cristo. Se uma revelação te separa de outros cristãos maduros, desconfie. O terceiro protocolo é o mais importante. Nunca permita que experiências espirituais substituam disciplinas espirituais básicas. Oração, leitura bíblica, comunhão, serviço, ela listava. Se suas experiências especiais te fazem negligenciar essas bases, algo está errado. Deus nunca te dá experiências extraordinárias que te fazem abandonar responsabilidades ordinárias. Mas aqui está algo que vai te surpreender. Depois de décadas estudando esses fenômenos, Kathryn Kuhlman chegou a uma conclusão chocante sobre por que tantas pessoas são enganadas por falsificações espirituais. Não é por falta de fé, não é por falta de sinceridade, não é nem por falta de conhecimento bíblico. É por algo muito mais sutil. Algo que está na raiz da natureza humana. Algo que todas as pessoas que oram precisam entender sobre si mesmas. O problema não é espiritual, é psicológico. Kathryn Kuhlman descobriu que as pessoas mais vulneráveis a falsificações espirituais não são os fracos na fé,
São os famintos, os desesperados por mais de Deus, os que genuinamente querem experiências mais profundas. O inimigo, ela explicava, não perde tempo com pessoas espiritualmente mortas. Ele foca nas que estão espiritualmente vivas, nas que estão buscando, nas que estão abertas. E aqui está o problema. Quando você está faminto por Deus, você pode acabar aceitando qualquer comida espiritual que aparecer na sua frente, mesmo que essa comida seja envenenada. É como uma pessoa perdida no deserto, Kathryn Kuhlman dizia. Ela está tão desesperada por água que pode beber de qualquer poço, mesmo que a água esteja contaminada. Ela tinha visto isso acontecer repetidas vezes. Pessoas sinceras, dedicadas, apaixonadas por Deus, que acabavam se envolvendo com experiências espirituais destrutivas simplesmente porque estavam famintas demais para discernir. A fome espiritual, ela alertava, pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Uma bênção quando te leva a Deus, uma maldição quando te leva a aceitar qualquer coisa que pareça com Deus. Por isso, ela desenvolveu o que chamava de protocolo da fome espiritual. Um conjunto de diretrizes para pessoas que estavam desesperadamente buscando mais de Deus. A primeira diretriz: nunca ore pedindo qualquer experiência espiritual. Sempre ore pedindo especificamente a presença de Jesus. Quando você ora pedindo experiências, ela explicava, você está colocando um anúncio no mundo espiritual. Aceito qualquer manifestação sobrenatural. E existem muitas entidades dispostas a responder a esse anúncio. Ela contava, só que ele nunca especificava qual Deus, nunca mencionava Jesus, nunca ancorava sua oração na cruz. Um dia, suas orações começaram a ser respondidas. Ele começou a sentir presenças poderosas no quarto, vozes sussurrando promessas, sensações de energia percorrendo seu corpo. Uma eletricidade estranha, quase palpável. Mas junto com essas experiências, coisas estranhas começaram a acontecer em sua vida. Ele começou a ter pesadelos terríveis, insônias que o deixavam exausto. Seus relacionamentos começaram a se deteriorar. A confiança se esvaía, como água entre os dedos. Ele se tornou obcecado com poder espiritual, um desejo insaciável de controle sobre outras pessoas. Um poder que parecia emanar dele, mas corroía tudo ao seu redor. Ele conseguiu o que pediu. Kathryn Kuhlman observava, ele pediu para sentir Deus. E segunda diretriz, sempre teste o fruto das suas experiências espirituais na vida prática. Kathryn Kuhlman tinha uma regra simples. Se depois de uma experiência espiritual você se torna mais difícil de amar, a experiência não veio do Deus que é amor. Ela explicava que experiências genuinamente divinas sempre produzem mais humildade, não menos. Mais compaixão, não menos. Mais serviço aos outros, um amor que transborda, que se espalha como ondas numa lagoa serena. Falsificações espirituais, ela dizia, sempre inflam o ego, sempre fazem você se sentir especial, escolhido, superior. Mas experiências verdadeiras de Deus sempre te fazem sentir pequeno, grato, indigno da graça. Um grão de areia diante da imensidão. A terceira diretriz é a mais revolucionária. Aprenda a ficar satisfeito com experiências espirituais simples. Kathryn Kuhlman acreditava que uma das maiores armadilhas na vida espiritual moderna é o vício em experiências extraordinárias. A crença de que quanto mais dramática a experiência, mais real ela é. Como uma busca incessante por um milagre que ofusca a beleza do cotidiano. As experiências mais profundas com Deus, ela ensinava, são frequentemente as mais simples. Um momento de paz durante a leitura da Bíblia.
uma lágrima durante o louvor, uma sensação de amor durante a oração pelos inimigos, a quietude que precede a tempestade, a calma no meio do furacão. Ela contava que suas próprias experiências mais transformadoras com Deus não foram as que envolveram milagres ou visões. Foram os momentos silenciosos, os momentos ordinários, os momentos quando ela simplesmente sabia, sem dúvida, que Deus a amava. A certeza inabalável, a fé inquebrantável. Experiências extraordinárias, ela dizia, podem ser legítimas, mas elas nunca devem ser o objetivo. O objetivo é sempre intimidade com Jesus. E intimidade genuína é mais frequentemente silenciosa do que dramática. Um sussurro no coração, mais valioso que um trovão nos céus. Agora, deixe-me te contar sobre a descoberta mais importante que Kathryn Kuhlman fez nos últimos anos da sua vida. Uma descoberta que mudou completamente sua abordagem à oração. Uma descoberta que pode revolucionar a sua vida de oração também. Ela descobriu que existe um tipo específico de oração que é praticamente impossível de ser falsificada por entidades malignas. Um tipo de oração que cria uma assinatura espiritual única que apenas Deus pode imitar. Esse tipo de oração é a oração de arrependimento genuíno. Demônios, Kathryn Kuhlman explicava, podem imitar amor, podem imitar alegria, podem imitar paz. Podem até imitar a adoração, mas eles não podem imitar arrependimento genuíno, porque arrependimento genuíno requer humildade, e humildade é algo que eles são incapazes de compreender ou reproduzir. A humildade, a chave para discernir o verdadeiro do falso. Ela havia testado essa teoria por anos. Sempre que sentia qualquer suspeita sobre uma experiência espiritual, ela imediatamente mudava para a oração de arrependimento e observava o que acontecia. Se a experiência era genuína, a oração de arrependimento a aprofundava, tornava mais rica, mais significativa, mais conectada com o coração de Deus. Mas se a experiência era falsa, a oração de arrependimento a fazia desaparecer imediatamente, como se uma luz tivesse sido acesa e as sombras tivessem fugido, dissipadas pelo brilho da verdade. Arrependimento genuíno, ela explicava, é como sal espiritual. Preserva o que é bom e dissolve o que é corrompido. A purificação da alma, a cura da fé. Por isso, nos últimos anos da sua vida, Kathryn Kuhlman sempre começava e terminava suas orações com arrependimento. Não porque ela era mais pecadora que outras pessoas, mas porque arrependimento criava um ambiente espiritual onde apenas a presença verdadeira de Deus podia habitar. Quando você ora em arrependimento, ela ensinava, você não está apenas confessando pecados, você está criando um santuário espiritual. É sobre se arrepender da própria tendência de querer ser Deus na sua própria vida. O pecado raiz, ela explicava, não é mentira, ou raiva, ou lascívia. O pecado raiz é querer ser seu próprio Deus. Querer controlar sua própria vida. Querer determinar seu próprio destino. A soberba, a raiz de todo o mal. E aqui tal com a maioria das orações, mesmo orações sinceras, ainda carregam traços dessa tendência. Uma forma de orar que cortava pela raiz qualquer tentativa de manipular Deus ou usar experiências espirituais para alimentar o ego. Essa oração tinha 3 elementos específicos. 3 elementos que você pode aplicar a partir de hoje. 3 elementos que vão revolucionar sua vida de oração e te proteger de qualquer falsificação espiritual. O primeiro elemento: comece sempre confessando que você não sabe o que é melhor para você. Senhor Jesus, ela orava, eu confesso que minha perspectiva é limitada, que meus desejos podem estar errados, que minhas prioridades podem estar distorcidas. Eu não sei o que é realmente melhor para mim.
Só tu sabes. A humildade, reconhecendo a nossa pequenez. Essa confissão, ela explicava. Corta pela raiz a tendência de usar oração como uma forma de convencer Deus a fazer o que queremos. Estabelece, desde o início, que estamos vindo como crianças que precisam de orientação, não como adultos que sabem o que querem. O segundo elemento, sempre ore para a glória de Jesus, nunca para sua própria satisfação espiritual. Senhor Jesus, que ela continuava, eu não oro para me sentir bem. Eu não oro para ter experiências extraordinárias. Eu oro para que tu sejas glorificado. Seja na resposta, seja na falta de resposta, seja na bênção, seja na provação. Busca pela glória de Deus, acima de qualquer satisfação pessoal. Essa oração, ela explicava, remove completamente o ego da equação. Torna impossível para entidades malignas usarem seu desejo por experiências especiais como porta de entrada. O terceiro elemento é o mais poderoso. Termine sempre se oferecendo para sofrer, se isso trouxer glória a Jesus. Senhor Jesus, ela concluía. Se meu sofrimento pode de alguma forma participar do teu sofrimento e trazer redenção ao mundo, eu me ofereço. Se minha dor pode produzir fruto eterno, eu aceito. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Essa oração, Kathryn Kuhlman descobriu, cria uma proteção espiritual absoluta, porque entidades malignas não conseguem compreender alguém que voluntariamente se oferece para sofrer pelos outros. Isso está completamente fora do domínio delas. Quando você ora assim, ela explicava, você se torna intocável para o inimigo, porque você se tornou perigoso demais para ele. Você se tornou alguém disposto a amar até o ponto da crucificação. E esse é o único tipo de amor que o inimigo não consegue falsificar ou corromper. Mas deixe-me te contar sobre o milagre que aconteceu quando Kathryn Kuhlman começou a orar dessa forma consistentemente. Um milagre que ela nunca havia experimentado antes em décadas de ministério. Suas orações se tornaram sem esforço, sem luta, sem sensação de estar tentando alcançar Deus. Era como, ela descrevia, se eu tivesse estado nadando contra a correnteza a vida toda e finalmente descobrido como nadar a favor dela. As experiências espirituais continuaram vindo, mas agora elas eram diferentes, mais suaves, mais naturais, mais integradas à vida cotidiana, menos dramáticas, mas infinitamente mais transformadoras. Eu parei de buscar experiências com Deus, ela dizia, e comecei simplesmente a viver na presença dele. E aqui está algo que vai te surpreender. Quanto menos ela buscava experiências extraordinárias, mais elas vinham. Mas agora elas vinham sem esforço, sem manipulação, sem ansiedade. É como se, ela explicava, Deus tivesse estado esperando que eu parasse de tentar impressioná-lo, para que ele pudesse começar a me abençoar verdadeiramente. Nos últimos 5 anos da sua vida, Kathryn Kuhlman experimentou o que ela chamava de oração contínua. Não no sentido de estar sempre falando com Deus, mas no sentido de estar sempre consciente da presença dele. Oração verdadeira, ela descobriu, não é sobre momentos especiais com Deus. É sobre viver toda a vida como um momento com Deus. Ela começou a perceber Deus nas coisas mais simples, no sabor do café da manhã, no sorriso de uma criança, no som da chuva na janela, no silêncio antes do sono. Eu havia passado a vida inteira, ela refletia, procurando Deus em experiências extraordinárias, só para descobrir que ele estava o tempo todo nas experiências ordinárias. E então,
algo ainda mais profundo aconteceu. Kathryn Kuhlman começou a perceber que sua vida inteira tinha sido uma oração. Cada escolha, cada palavra, cada pensamento, tudo podia ser oferecido como adoração. Eu não oro mais, ela disse poucos meses antes de morrer. Eu vivo em oração. Cada respiro é uma oração. Cada batimento do coração é uma oração. Cada momento de consciência é uma oração. Agora, deixe-me te dar o último e mais importante ensinamento que Kathryn Kuhlman deixou sobre oração segura e genuína. O ensinamento que ela considerava como resumo de tudo que havia aprendido em uma vida inteira de busca a Deus. Pare de tentar controlar suas experiências com Deus. Pare de tentar produzir sensações espirituais. Pare de tentar fazer alguma coisa acontecer durante a oração. Em vez disso, simplesmente apareça. Apareça com seu coração aberto. Apareça com suas falhas. Apareça com suas dúvidas. Apareça com sua humanidade imperfeita. Deus, ela dizia, não está procurando por pessoas espirituais. Ele está procurando por pessoas honestas, pessoas dispostas a serem reais com Ele. E quando você aparece assim, honestamente, vulneravelmente, sem agendas, algo milagroso acontece. Você descobre que Deus já estava ali, esperando por você. Não esperando que você se tornasse melhor. Não esperando que você produzisse a experiência perfeita. Simplesmente esperando por você. A maior revelação da minha vida, Kathryn Kuhlman disse em sua última entrevista, foi descobrir que Deus me amava antes de eu aprender a orar. Que Ele me amava mais do que eu conseguia amá-lo. Que Ele estava mais interessado em mim do que eu estava nele. Essa revelação mudou tudo. Transformou a oração de uma performance em uma conversa, de um trabalho em um descanso, de uma busca em um encontro. Quando você percebe, ela explicava, que Deus está mais desesperado por sua presença do que você está pela presença dele, a oração se torna a coisa mais natural do mundo. E aqui está o segredo final. O segredo que vai proteger você de todas as falsificações espirituais. O segredo que vai te conectar com a presença genuína de Deus de uma forma que nenhuma entidade maligna pode imitar ou corromper. O segredo é vulnerabilidade radical. Ore com seu coração completamente aberto. Não esconda nada. Não tente impressionar. Não tente ser espiritual. Simplesmente seja humano diante de Deus. Entidades malignas, Kathryn Kuhlman explicava, podem imitar poder, podem imitar mistério, podem até imitar amor, mas eles não podem lidar com vulnerabilidade genuína. Vulnerabilidade os confunde, os repele, os torna impotentes. Porque vulnerabilidade genuína é a antítese de tudo que o reino das trevas representa. É a antítese de orgulho, controle, manipulação. Quando você ora vulneravelmente, ela dizia, você se torna como uma criança. E Jesus disse que o reino dos céus pertence aos que se tornam como crianças. Então, da próxima vez que você for orar, lembre-se do que Kathryn Kuhlman aprendeu. Não busque experiências extraordinárias. Não tente produzir sensações especiais. Não se esforce para alcançar Deus. Simplesmente venha como você é. Quebrado, confuso, necessitado, humano. E veja como Deus encontra você ali. Mas simplesmente porque Ele te ama. No final, Kathryn Kuhlman costumava dizer, oração não é sobre ter experiências com Deus. É sobre ter um relacionamento com Ele. E relacionamentos verdadeiros não são baseados em performâncias. São baseados em amor. E se você sente algo estranho durante a oração, agora você sabe o que fazer. Pare, respire, volte para a simplicidade. Volte para a vulnerabilidade.
porque no final das contas, ele é o único que importa. Ele é a única experiência que você realmente precisa. Ele é a única presença que pode verdadeiramente satisfazer sua alma. Eu passei uma vida inteira, Kathryn Kuhlman refletiu, buscando mais de Deus, só para descobrir que Deus estava buscando mais de mim. Talvez seja a hora de você parar de buscar e começar a ser encontrado. Talvez seja a hora de você parar de tentar ter uma experiência com Deus e começar a deixar Deus ter uma experiência com você. Porque no fim, essa é a oração mais poderosa de todas. A oração onde você não pede nada, não busca nada, não tenta produzir nada. A oração onde você simplesmente aparece e deixa o amor te encontrar ali. Permita-se. Receba essa energia, essa força invisível, mas tão real, como uma onda que te envolve, te abraça, te leva. Kathryn Kuhlman sabia disso. Ela compreendia a profundidade desse fluxo, dessa correnteza de amor incondicional. Um amor que transcende qualquer barreira, qualquer explicação lógica. É algo que se sente, que se vive, que te transforma por dentro. Imagine um rádio antigo, silente, desligado, sem vida, mas quando sintonizado na frequência certa, quando se abre o coração, quando se permite receber, a música começa a fluir, forte, clara, incrível. Assim é o amor de Deus, um canal que precisa ser sintonizada. E para sintonizar, para receber, é preciso estar aberto, disponível, sem julgamentos, sem preconceitos. Muitas vezes nos fechamos, nos brindamos, criamos defesas, construímos muros invisíveis. E aí, o silêncio, a ausência, a sensação de vazio, um entorpecimento espiritual. Uma anestesia que nos afasta do que realmente importa. Um êxtase vazio, uma alegria superficial que não alimenta a alma. Mas Kathryn Kuhlman nos ensina o contrário. Ela nos mostra a beleza de se entregar, de se deixar levar pela correnteza do amor, de confiar, de acreditar que algo maior existe, que algo maior nos ama e nos guia. De abandono, de deixar ir, de soltar as amarras, as expectativas, as preocupações e se permitir, simplesmente se permitir. Ser inundado por esse amor que cura, que transforma, que liberta. Não procure, não force, apenas esteja presente, aberto, receptivo e deixe que o toque de Deus, a força do amor incondicional te encontre, te abrace, te cure e te renove, te eleve. Que a luz invada as sombras, deixe que a paz preencha o vazio. Deixe que a alegria verdadeira floresça em seu coração. Tudo isso é possível, tudo isso é real. Basta deixar, se entregar e permitir que o amor encontre você, ali, no seu lugar, no seu coração.